bem-vinda a mais uma live do Vet Empreendedor. E hoje eu vou te contar, afinal, o que dá, o que não dá, o que pode, o que não pode na veterinária e no CRMV. Então hoje a gente vai falar sobre publicidade na veterinária e o que dá ou não dá multa no CRMV, porque eu acredito de verdade que, todo veterinário é um empreendedor. E para a gente ser um empreendedor, a gente precisa comunicar. E para comunicar, enquanto veterinário, nós precisamos entender o que pode e o que não pode. Então, por isso que hoje a nossa conversa é sobre isso. Afinal, Clarice, o que o CRMV permite ou não permite? O que vai me fazer levar multa ou não na veterinária? Então, assim, deixa eu fechar aqui, já avisei a galera. Oi, Ju. Oi, Fábio. Oi, Jean. Então tá, deixa eu até... Olha, fiz uma pequena cola com bastante... E quando a gente fala de legislação, meus amores, a gente fala de bastante coisa. Né, Fernandes SC? E aí é o seguinte, hoje a gente vai falar de CRMV, hoje nós vamos falar de multa, hoje nós vamos falar do que pode e do que não pode. E lembrando que isto não é uma live, é uma reunião de negócios. Tem dúvida, né, Fábio? Muita gente tem. Muita gente tá fazendo post, tá fazendo ação nas redes sociais e tá comprometendo a sua carreira, o seu CRMV, porque tem muita coisa errada, passível de multa, de processo e dependendo do que é, até de coisas mais graves, né, cão e família. Então, assim, é importante essa live de hoje. Eu vou falar sobre coisas aqui que vocês provavelmente já viram, se não na cidade de vocês, em algum lugar, que vocês até acharam que é legal, pensaram em aplicar nos negócios de vocês, mas ficaram na dúvida. E eu vou trazer itens aqui que todo mundo faz, que todo mundo não, mas boa parte dos vets que eu conheço faz, e talvez não sabe, ou talvez faz e, não vai dar nada. E às vezes você olha, acha legal e quer fazer. E aí eu digo, não pode. Aí o vet me diz, mas todo mundo faz. Aí eu brinco, tua mãe nunca te disse que tu não é todo mundo? Então assim, todo mundo com água preparada para nossa reunião de negócios de hoje, porque hoje o assunto é tenso, meu amor. Hoje é CRMV. Hoje não rolou nenhuma make, por quê? Porque hoje, nariz, impossível se maquiar, se arrumar para uma reunião de negócios com esse nariz desse jeito. Sabe quando tá aquela rinite? Não é Covid, gente. Tá com rinite, eu tenho rinite. Aqui em casa estamos em obras, então é cimento, é cal, é coisa linda. Tá? Então vamos lá, Vertes. Vamos entender aqui sobre o que é, então, publicidade, o que é anúncio, que o CFMV e o CRMV do teu estado entendem como anúncio. Anúncio, publicidade para o CRMV e para o SFMV é tudo aquilo que leva o teu nome, que anuncia o teu nome e a tua empresa para qualquer meio de comunicação, sejam eles offline, sejam eles online, eletrônicos, como eles chamam. Só que assim, eu tenho que, antes de tudo, fazer uma ressalva que a última atualização até algo assim que várias pessoas estão levantando a bandeira, a Rê Arruda, o Lobato, as meninas do direito veterinário, é que a última atualização sobre publicidade no CFMV foi feito em dezembro de 2004. Ou seja, naquele ano ainda não existiam as redes sociais da forma que hoje é usada. Então, assim, tem coisas que eu vou dizer aqui sobre as redes sociais que a gente tenta direcionar da melhor forma possível. Mas alguns pontos, embora muito direcionado para que seja interpretado desta forma, como a última atualização foi em dezembro de 2004, é passível de interpretação, tá?
Mas eu, enquanto profissional da área de comunicação, expert em medicina veterinária, preciso direcionar para o que é mais interessante. Daí entra o Lobato para nos dizer se sim ou não. Então, gente, seguinte, eu vou ler aqui, inclusive, um texto que eu tirei, onde a fonte foi o CRMV, as boas práticas de publicidade, que o CRMV do Paraná, ele fez uma cartilha muito legal. Eu não teria feito uma cartilha menor. Muito legal sobre boas práticas na publicidade veterinária. Então, muitas coisas eu trago do artigo original e outras coisas dessa live eu estou trazendo da cartilha do CRMV do Paraná, que foi muito sucinta, foi muito legal e muito simples de entender para quem tem dificuldade. Eu, que não sou veterinária e não sou advogada, tive uma super facilidade, então imagino que vocês veterinários terão mais facilidade ainda. Eu já estudo isso há 8 anos, mas às vezes, quando surge alguma mídia nova, às vezes quando surge uma forma nova de comunicar, eu sempre vou lá na base, leio e tento interpretar a aplicação, tiro dúvidas com a Rhea Arruda, tiro dúvidas com as meninas do direito veterinário, para que não hajam ruídos, embora às vezes a nossa opinião diverge, né? Mas vamos lá, eu quero só deixar bem claro aqui para vocês sobre conteúdos que a gente gera tanto nas redes sociais como nos meios online, onde nos diz o seguinte: a participação do médico veterinário na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deve se pautar pelo caráter exclusivo de esclarecimento e educação da sociedade, não cabendo ao mesmo agir de forma a estimular o sensacionalismo, autopromoção ou promoção de outros. Ou seja, nós temos uma grande oportunidade de educar as pessoas através do nosso conteúdo. Então aqui, quando eu falo de comunicação, de publicidade, muito vete diz: nossa, não posso gerar conteúdo, não posso fazer isso, não posso. Vocês podem muita coisa, desde que com caráter de educação, com caráter de esclarecimento de informação. O que eu não posso fazer nas redes é, por exemplo, dizer o seguinte: se tiver diarreia ou coceira, faça esse exame e use essa medicação. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso e devo educar o meu tutor de quais comportamentos exigem atenção e exigem ir ao médico veterinário. Assim como abrir o nível de consciência sobre o que não é nada de fato e o que exige um olhar veterinário. Então aqui vale tudo, no sentido, vale fazer um rios brincando, apontando sinais que o médico veterinário deve ser consultado. E aí vai falar, e o mais legal de tudo é que vocês não precisam e não devem de forma alguma, quando o foco de vocês nas redes sociais é o tutor, serem médicos veterinários mediquês. Trazer um embasamento científico, porque de acordo com o artigo tal, arrastar a bunda no chão é vermes. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês já são formados e têm a base para isso e a capacidade técnica de trazer as informações básicas. O que o tutor precisa saber a nível de consciência? A nível de consciência. Ele precisa saber que arrastar a bunda no chão é vermes. Ele precisa, às vezes, eu adoro aquele post de coloração das fezes, onde ele indica possibilidades e todas elas indicam visitas ao médico veterinário, lambedura de patas, isso sinais clássicos de patologia, né? E eu bato, a gente me desculpa a fungaceira, mas a rinite bateu e eu não consigo respirar. Sabe quando o nariz tranca e não tem Cristo que destranque? Eu já fiz até aquele negócio que eu faço no Bento. Vocês já fizeram nos filhos de vocês? O Bento detesta. Pega uma seringuinha, sorte que a gente tem clínica, né? Aí tem um estoque maravilhoso. Uma seringuinha e soro 0,9 e faz. Aquilo pra criança que não sabe assoar o nariz é maravilhoso, sai tudo. Mas eu fiz em mim, nem desceu o negócio. Eu tive de trancada que eu tô. Mas enfim, só pra desculpar
as fungaceiras aqui. Então, o que eu tenho que entender? Eu sempre falo pra vocês que o médico veterinário, embora estudou a faculdade inteira sobre o quê? Doença, ele não deve trazer somente doença pra educação e pras redes sociais dele. Coloca uma... Será? Uma cebola cortada, Ju. Essa eu não sabia. Não podia ser uma Nutrivect, né? Eu faço sempre nas minhas. Maravilhoso, né, Fábio? Gente, eu queria ter descoberto esse método de seringa na criança quando eu tive a Duda. Porque agora a Duda tem 13 anos, eu não faço mais essas coisas, né? Ela sabe fungar. Mas a Duda vivia encrencada. Vivia encrencada. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar que ainda tem ruim, de tanto trabalho que eu passei. Mas, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de CRMV? Então, assim, eu sempre digo pra vocês não falarem somente de doença. E quando eu falo de vender uma realidade, não quer dizer assim, ó, compre um pet saudável. Cachaça e mel dá muito certo. Gente, cachaça eu já gosto. Com mel, limãozinho. Já vou baixar uma caipirinha aqui hoje, então. Maravilhoso. Esse óleo, vou ver se eu tenho. Vou recorrer aos óleos da cunhada. É do Terra? Se é do Terra, ela tem um monte lá. Eu tenho só 3 aqui, que inclusive um já acabou. Que é o de menta lá, que dá um gás, né? Então tá, vou ver os olhos. Ai, o marido tá me deixando de lado, Lobato. Tu acredita? Agora ele tá estudando parenteral e só quer saber de parenteral. Se eu pedir alguma coisa, ele vai querer usar parenteral em mim. Tu acredita? Assim, né? Mas, gente, do Terra, então tá, vou ver. Ai, eucalipto. Sabe o que eu faço às vezes que me ajuda? Eu passo Vick. Eu fico cheirando Vick. Às vezes destranca. Às vezes não, né? Gente, vamos voltar pro CRMV. Ai, ainda mais que eu tô com o Lobato aqui pra me dizer, tá falando tudo errado. Gente, é o seguinte. Quando eu falo pra vocês não venderem somente doença, não, quando eu digo, vendam algo nas redes, não quer dizer, compre um pet saudável fazendo isso. Não. Quer dizer que eu vou trazer a realidade, mostrar uma realidade que eu estou vendendo sem vender. E o que é vender sem vender? Quando eu vendo sem vender, é quando eu mostro, por exemplo, eu chegando no pet, em casa, e os meus pets estarem lá num canil, depois eu abrir vida livre. Abrir vida livre e ver como eles são saudáveis. Ou tipo assim, cara, eu fiz plantão, tô mortaço, mas eu cuidei para que os meus pets não ficassem trancados no final de semana inteiro, estressados, e eu tenho um parceiro que é um hotel. Então ele não tem um estresse que não vai ocasionar uma dermatite ou qualquer outra coisa que você sabe melhor do que eu. Isso é vender uma realidade feliz. Ou ainda ter clientes onde eu posso contar a história de como é a vida daquele pet com aquele tutor. E aí a gente entra num ponto muito legal. Eu não trouxe os números do artigo, na verdade eu trouxe só um artigo que eu acho, assim, que eu tô vendo surreal a forma que tá sendo feita. E tá todo mundo fazendo e achando o máximo e não pode. Não pode. Mas isso eu vou deixar pro final da live, que aí eu trouxe até o número do artigo. Mas esse eu só trouxe esse, tá? E aí, que tem o lance das fotos, né? E dos casos clínicos. Afinal, Clarice, pode ou não pode? Gente, eu canso de falar pra vocês. Aquela famosa foto antes e depois não pode. Foto de caso clínico mostrando o resultado, dizendo antes e depois, não pode. Clarice, mas todo mundo tá fazendo. Tua mãe não falou que tu não é todo mundo, meu bem. Vamos começar por aí. Segundo, se todo mundo tá fazendo, quer dizer que ninguém tá denunciando. A hora que alguém denunciar e continuar o antes e depois no teu feed, ou sei lá, vai que tu fez um flyer e saiu distribuindo por aí, ou vai que tu fez um busdoor com antes e depois. Gente, não pode, é passível de denúncia, você pode ser multado, você pode fazer uma caca no seu CRMV sem tamanho. Ah, mas dá um puta resultado. Realmente deve dar um resultado porque daí se torna palpável. Quando eu chego lá
com um cão com prurido, com lesão, tudo cagado de dermato, eu explicar pro cara que se ele fizer os banhos terapêuticos, usar, sei lá, um Cytopoint da vida, fazer o tratamento, ele vai ficar bem, não é palpável, porque não tem uma imagem antes e depois de um cão que chegou cagado e outro que ficou direitinho. Mas, por sua vez, eu posso contar uma história e ter um depoimento de um tutor. Aí é permitido. Ah, Clarice, mas tem lá o artigo que diz que os casos clínicos só são permitidos em estudo científico e congressos devido à autorização do tutor. Sim, é verdade. Mas o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer... Não pode antes e depois, Perla. Eu sei que dermato fica muito legal, dá um resultado incrível para quem faz, mas não pode. Não pode. Vocês podem ser denunciados, podem ser multados. Não pode, não é permitido, é concorrência desleal. Não pode, simplesmente não pode, tá? E eu, de fato, eu concordo, sabe? Porque vira algo comercial no sentido de você estar lidando com a vida de um animal e como se fosse algo milagroso. E aí, vamos dizer que fosse permitido. E aí você mostra lá os antes e depois, né? E a gente sabe que nós trabalhamos com biologia. E biologia nem sempre 2 mais 2 são 4. E aí você promete um antes e depois. E às vezes aquele cão tem, sei lá, alguma comorbidade, tem alguma característica dele que nenhum tratamento que você fez nos seus antes e depois vai dar certo. E aí, como é que a gente fica? Né? Tu prometeu antes e depois, igualzinho aquele ali. Então, assim, gente, não pode, mesmo que pudesse, não é o ideal. Nós estamos lidando com biologia, a gente não sabe, daqui a pouco o cara tem todos os pontos, o cachorro, o gato tem todos os pontos para dar perfeito, e depois não dá. Quantas vezes vocês pegaram casos que tava ali? Todos os dados, os pontos clínicos, erliquiose. Testa negativo, desgraça, sangue negativo, teste. Então, assim, gente, é biologia, a gente não pode simplesmente prometer um antes e depois né? Então, voltando ao que é a realidade da nossa vida aqui, CRMV não permite, não faz. Agora, o que eu posso fazer para, de repente, trazer algo palpável para o meu cliente entender que eu gero esse resultado? Eu posso fazer, de repente, uma entrevista com o tutor, posso fazer uma live compartilhada com o tutor, contando a história de como era a vida deste cão e deste tutor antes do meu tratamento, antes da gente, enfim, iniciar. E depois, e aí tá rolando uma conversa, uma troca. Não vou contar a prescrição, não vou contar, vou falar do caso no sentido, chegou aqui com coceira, e vocês vão, eu canso de falar aqui, as reclamações do tutor raramente são sobre o cão. A reclamação, a queixa é sobre ele. Eu não aguentava mais ele coçando, eu não conseguia mais dormir, eu ficava agoniada, eu não sei o que, eu não aguentava mais aquele cheiro, eu não aguentava mais ele manchando o sofá. Raramente os tutores falam assim, nossa, eu percebi que ele estava com dor e eu trouxe ele. Então, assim, geralmente a queixa é sobre o tutor e não sobre o cão. Porque, infelizmente, ainda a maioria dos tutores tem uma visão, boa parte deles, que amar um pet, cuidar bem, é levar no pet shop toda semana. Ter a unha pintadinha, ter a tosa da hora ali. E às vezes nem a vacina está em dia. Então, tornar algo palpável, mostrar, focar na dor, às vezes é fazer uma live compartilhada, às vezes é fazer um vídeo contando como era a vida antes, depois, ter cenas do cão feliz com o tutor. Isso. Entende? É isso. Agora, foto antes e depois, descrição do caso clínico, sintomatologia e prescrição médica, de que medicação e o que foi feito, não pode. Porque uma que não é educativo, outra que tem um maluco que vai lá e pega e usa, a gente sabe, já rolou várias tretas nacionais aí, tipo vacina do Covid. Então, assim, gente, consciência. Primeiro de tudo, consciência. Consciência, né? Aquela coisa básica que toda pessoa tem que ter, que se chama noção.
E aí a gente tem o CRMV que nos conduz nessa parte, tá? E aí, já que a gente estava falando de rede social, a gente tem uma briga, não sei se é uma briga, mas uma divergência de comunicação. Por muito tempo, eu, Clarice, defendi que não era necessário usar o CRMV na bio, se eu tivesse caracteres mais importantes para utilizar. E eu preciso morder a língua e voltar atrás no que eu dizia, porque cada vez mais cara, a rede social de forma comercial, eu estou anunciando o meu serviço, o meu trabalho, enfim. Então é importante que sim, eu tenha na descrição da minha bio o CRMV do RT da clínica. E se eu sou eu a domicílio na vida de VET, o meu CRMV. Porque eu preciso ter o registro de um profissional médico veterinário. Então, eu vou fazer aquela bio estratégica que eu ensino no VET Empreendedor e eu preciso utilizar, então, o meu CRMV. Inclusive, é uma aula que eu estou atualizando essa semana no meu curso, dizendo da obrigatoriedade do CRMV. Ou seja, sim, estou voltando atrás, porque entendi e analisei que é o ideal. Outra coisa, outra coisa que é importante é todos os posts da clínica, todos no feed, devem conter o quê, meu Brasil? CRMV do RT. É algo que eu tô começando a introduzir nos meus clientes e tô atualizando as aulas. Para dizer que sim, precisa. Eu preciso pôr nos posts da minha rede social o CRMV do responsável técnico da clínica. Então, o que eu vou fazer? Não preciso colocar, tipo título. Não. Usa ali pequenininho o nome e o CRMV da pessoa, porque precisa estar ali, tá? Porque embora nós estamos educando, então eu preciso ter a certificação de que tem uma pessoa, um responsável técnico por trás daquela clínica, por trás daquela informação, tá? Outro ponto, eu sempre bato na tecla de tu colocar o que tu faz ali, descrever os serviços, né? O receio disso é copiar e não servir, tipo... Cara, olha só, no teu cartão de visitas, Perla, na tua papelaria, tu é obrigada a usar o teu CRMV. Na carteira de vacinas, no cartão de visitas, nos teus laudos, nas autorizações. Então, toda essa documentação exige o CRMV do responsável técnico, né? Que está utilizando aquela papelaria. Então, assim, pode rolar. Não é algo que eu vou... Mas não é uma preocupação que eu tenho ter, porque isso é fácil também de rastrear essa clonagem aí, entendeu? Não posso por medo... Então, assim, por medo disso, exemplo, eu nunca vou, sei lá... Eu nunca vou gerar um conteúdo específico aqui porque vão copiar e tal, ou vão pegar meu nome e vão puxar lá que eu fui mesário, vão puxar meus documentos, sei lá. Sabe? Então, assim, é uma coisa que tu vai conseguir rastrear e vai resolver, e tem assinaturas e tem outras chaves que vão dizer que não é você, né? E aí, quando eu falo de descrever os serviços, algo importante, nunca, jamais, menção de valores, tá? E quando eu falo de menção de valores, inclusive descontos abusivos. Uma que não pode desconto. E outra, gente, hoje eu ainda falei de desconto aqui. Pelo amor de Deus, não faz isso com a tua vida. Não faz isso com o teu posicionamento. Não faz isso com a tua empresa. Quando eu tava abrindo vagas para o marketing para veterinários, eu fiz algumas análises de perfil e eu peguei pelo menos uns 3 perfis que eu lembro, assim, que me chocou, porque tava, tipo assim, toda terça castração 290. Primeiro, a conta não fecha. Segundo, eu não posso fazer promoção de serviços veterinários. Castração, vacina, consulta, cirurgias. Não posso. Não vou espirrar. Não posso, porque isso é concorrência desleal, passível de denúncia, passível de multa. Eu não posso, inclusive, responder nos comentários o preço. Eu
não posso se me... Eu vou espirrar de... Eu tenho uma inveja de quem espirra bonitinho, sabe? Eu tenho uma inveja disso porque eu sou escandalosa pra espirrar. Então, assim, se te pergunto, preço de vacina, eu não posso responder nos comentários. Eu não posso deixar... Obrigada. Eu não posso deixar aberto o valor dos meus serviços. Eu vou responder no inbox, eu vou responder no direct, sabe? Mas eu não posso responder nos comentários. Como que eu sei isso? Uma vez na clínica perguntaram lá no Instagram da MCA, e aí a nossa secretária respondeu, ingenuamente nos comentários. E aí alguém denunciou no mesmo dia, assim, foi, muito rápido. E o CRMV nos ligou, a gente tem muitos amigos lá, o CRMV nos ligou e disse, olha, não pode, nem nos comentários e tal. Foi uma conversa de boaça, assim, e tal. Mas não pode, tá? Outra coisa muito importante. Vocês, quando o CRMV visita a clínica de vocês têm uma classificação. E nessa classificação, cabem os serviços que vocês estão aptos a desenvolver. Certo? E vocês não podem divulgar serviços que vocês não estão aptos a fazer na classificação do CRMV de vocês. Se a classificação de vocês é consultório, vocês não podem divulgar cirurgias. Se a classificação de vocês é pet shop, vocês não podem divulgar procedimentos e consultas veterinárias se neles não tem. Então, assim, cuidado. Olhem exatamente lá na visita do CRMV de vocês, certinho, o que vocês podem oferecer ou não. Não divulguem o que vocês não podem. Se vocês divulgarem, alguém denunciar, o CRMV ver, vocês terão problemas e multas. Dói no bolso, dói na carreira. Dói. Então, cuidado. Cuidado. Porque isso pode tipificar, olha só, tipificar, palavra chique, né? Crime de relação de consumo. Dizer o que eu vendo, o que eu não estou apto a vender. O que não está na minha classificação enquanto profissional da saúde. Tá? Então, tenho isso claro. Não posso. Clarice, então tá, entendi. Agora, o que não pode mesmo que vai dar famosa merda se fizer? Não posso divulgar tabela de valores, de honorários e de descontos. Não pode, sob hipótese alguma, eu botar lá tabela de preço de vacina, tabela de preço de castração, tabela de preço de profilaxia, tabela de preço de nodulectomia, tabela de... Não pode. Primeiro, né, gente? Vamos aqui, tirando o CRMV e para a parte técnica. Não existe receita de bolo. Vamos para anestésio. Não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. A gente vai precisar fazer exames pré-cirúrgicos e determinar qual vai ser o protocolo anestésico desse animal. Qual vai ser a conduta cirúrgica desse animal. Então, assim, cara, não existe receita de bolo. Pelo amor de Deus. Depende do peso, depende da aptidão do cão para cirurgia, depende de uma série de coisas. Eu não posso tabelar. É impossível tabelar isso daí. Então, eu preciso ter primeiro essa noção técnica. Por mais, eu defendo muito comercial, de ter algo aproximado. Mas, gente, lembra, biologia? Daqui a pouco me vem lá sei lá, um pug cardiopata e velho para uma castração. Vai lá, dá um precinho bonitinho. Lá, socar uma xelazina, uma ketamina. Vê o que acontece contigo. Uma coisa bem bonita de um cão de advogado e médico. Então, antes de pensar no CRMV, a gente tem que pensar na segurança do paciente, na segurança de vocês enquanto carreira, sabe? Eu defendo muito isso, porque embora nós tenhamos as normas do CRMV que nos regem para que tenhamos uma concorrência leal, a gente tem que pensar na nossa segurança enquanto médico veterinário, enquanto carreira e na segurança do paciente. Porque se eu não tiver essa condução, essa base de exames, o animal vai morrer na indução e aí como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar que porque eu não avaliei esse animal direito, ele nem chegou a fazer a cirurgia, foi na indução.
Porque ele era cardiopata, porque ele era idoso, porque ele era não sei o quê, porque eu não vi que os parâmetros estavam errados, não estava. Parem de banalizar os procedimentos eletivos. E aí eu já não tô nem falando de CRMV, eu tô falando de vocês. Parem de banalizar, que é algo simples. Parem de banalizar a mão de obra de vocês. Hoje eu recebi um caso de uma cliente que eu fiquei revoltada. Assim, eu queria ir lá pegar a cliente e dizer assim, ó, queridinha, na boa, vá para aquele lugar e não apareça mais. Me deixa um gato uma semana, um mês, porque resgatou, me deixa um mês na clínica. Ele tratou fungo, o animal ficou lá, teve gente que foi final de semana sem precisar, só para cuidar do gato. Aí a pessoa ficou ofendida porque foi cobrada, porque era um gato resgatado, pelo amor de Deus, ao ponto de constranger a veterinária. Então, isso é o tipo de coisa que me revolta. Mais do que tudo, me revolta não somente porque um tutor é capaz de fazer isso, mas me revolta porque se ele fez isso, é porque ele entendeu de alguma forma no teu posicionamento que ele tinha essa possibilidade. Por isso que eu falo que o posicionamento é importante. Por isso que eu falo que o óbvio precisa ser dito. Por isso que eu falo que o combinado não sai caro. Tudo é forma de conduzir, tudo é forma de comunicar. E tudo é forma de perceber até onde eu posso ir na causa animal. E entender que causa... E aí já estou entrando em outro assunto, mas é que isso me revoltou muito hoje. Aqui eu quero abrir a mente de vocês para quem gosta, quem entra no constrangimento de clientes que acham que o veterinário tem que atender de graça. Porque é resgate? Não. É justamente por tu cobrar o valor justo, por tu cobrar autoticket, que tu pode de repente fazer um projeto social sob seleção uma vez no mês e pegar cães resgatados para trabalhar. Um número X que tu comporte de acordo com o teu faturamento. Agora, eu ia falar um palavrão aqui, mas os outros ficarem fazendo média para os outros na rede social com dinheiro de veterinário, pelo amor de Deus. Por que eu não posso cobrar e ele não pode gastar? Mas eu sou tua amiga. Tua amiga é o cacete. Se tu fosse minha amiga, tu pagava. Não se sentia ofendidinha. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, entendam que causa animal, estar trabalhando na causa animal, não é não cobrar. É justamente cobrar tão bem e tão justo das pessoas a ponto que eu possa ter o meu projeto não divulgado social, onde eu seleciono famílias e cães em base de risco para fazer a minha ação social e trabalhar na causa animal. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É algo de consciência. Pelo amor de Deus, saiam da síndrome de São Francisco de Assis. Porque para ajudar eu preciso de dinheiro. Então, assim, só para fazer um viés, porque isso foi algo que ficou matando a minha cabeça o dia inteiro. Então, não pode divulgar honorário, não pode divulgar desconto. Outra coisa que às vezes as marcas nos tentam, os nossos fornecedores. Sabe aquela história? Posso patrocinar, te dar um dinheiro, te ajudar a imprimir a tua papelaria e colocar a minha logo? Não pode. Eu não posso, não é permitido sob o CRMV que eu vincule o logotipo de marcas e produtos na minha papelaria como patrocínio. Enfim, não posso. Clarice, que papelaria? Carteira de visita, cartão de visitas, carteira de vacinas, receituários, laudos, autorizações. Não é permitido que eu utilize o logotipo de qualquer tipo de produto ou qualquer outro tipo de marca que não seja a minha marca. Tipo, sei lá, veio aí uma Monelo e quis patrocinar minha carteira de vacinas. Não pode, não façam isso, tá? Outra coisa, eu não posso me anunciar como especialista se essa especialidade não é comprovada.
Primeiro, eu tenho que ter a especialidade em si, de fato, e essa especialidade tem que existir, porque nem todas as áreas que vêm surgindo na medicina veterinária são especialidades comprovadas. Então, eu preciso ter claro. O que eu faço? Sei lá, sou acupunturista. É uma especialidade? Sim. Então, eu sou especialista? Sim. Posso anunciar? Então, eu posso. Tenho registro de especialista em acupuntura. Então, beleza. Outra coisa. Essa é bonita. Essa eu gosto porque eu já vi em muito lugar e não é... Olha, eu vou ler, tá? Não pode fazer referência a aparelho utilizado. Famosa máquina 2300, famosa nós possuímos anestesia inalatória e a foto do aparelho. Gente, não pode. Dizer, nós utilizamos somente o ultrassom top 2000, nós utilizamos o laboratório Nikon, não sei o que lá. Não pode. Primeiro, eu lembro que teve uma febre, vocês lembram disso? Da anestesia inalatória? Nós temos aparelho X de anestesia inalatória. Tinha gente que fazia o post com a foto do negócio lá. Vocês lembram disso? Aconteceu na cidade de vocês? Cara, primeiro, aí todo mundo... Aí tá, beleza, levantaram a febre da anestesia inalatória. Uma que tem protocolo que nem vai utilizar, dependendo do procedimento e enfim. Segundo, cara, o tutor não tem ideia o que é uma anestesia inalatória. Eles perguntam ainda se para profilaxia vai anestesiar. Então, assim, primeiro, CRMV não permite eu ficar divulgando o tipo de aparelho que eu uso. Outra, cara, o cliente não entende. O cliente não entende. A gente comprou, por exemplo, ano passado a gente investiu bastante em equipamento de interno, tipo ultrassom, raio-x, capnógrafo, a mesa cirúrgica, tipo um monte de coisa foi investido. Vou eu mostrar isso para o cliente, ele não vai entender, ele nem sabe o que é um capnógrafo. Com a prova de título, você poderá dizer que é especialista. Caso tenha somente a pós-graduação, dizer que é especializado. Boa, Kátia! Muito bom. Muito bom isso aí. Então, assim, não pode. Aqui nós utilizamos o 2, sabe? Não pode, gente, tá? Então, assim, consciência não é... E outra coisa, gente. Outra coisa. Não é o aparelho que vai dizer o veterinário bom que você é. Tem gente que tem o melhor aparelho e faz cagada. E aí? Tem gente que tem o melhor aparelho e não tem raciocínio clínico. Tem gente que tem o melhor aparelho e perde animal um atrás do outro na mesa. Então não é isso, é a tua conduta clínica, é a tua expertise, a tua experiência. Sabe? Eu não posso simplesmente dizer, nossa, eu uso o produto 9001. Caguei. Uma, CRMV vai te multar. Outra, o tutor não vai entender. Outra, não é isso que vai te fazer um excelente veterinário. Tá? Outro ponto com a pandemia. É proibido, expressamente proibido, oferecer serviços à distância. Confesso que a justificativa do texto da resolução não me convenceu, mas enfim, manda quem pode obedecer. Então, justamente, seu Lobato, a gente só obedece, né? Outro ponto, serviços à distância, não pode. E aí eu tenho uma dúvida, Lobato, que bom que tu tem. Eu tenho uma dúvida. Teve um que eu achei maravilhoso, que até foi o Lobato que postou, que é num busdoor que dizia consultas online. Eu achei máximo aquilo. Assim, gente, socorro, mesmo que ela fez isso? Não pode. Deixa eu só ver o que o G botou. A mesma forma do sem aparelho. O cliente não sabe a doença de especialista para especializado. Você diz que é especializado, mas todos acham que é... eles não sabem a diferença. Boa.
pois o foco do tecnicismo fica solto. Total. Então, assim, é algo que eu acho bacana de exigir uma atualização ou uma especificidade. Porque, por exemplo, a última atualização sobre publicidade foi em 2004, dezembro de 2004. E olha só quantas mudanças na comunicação a gente teve e o CRMV não atualizou mais nada. Acho super interessante de fazer um movimento para que essa atualização seja feita mais específica para que nós tenhamos um caminho claro a seguir, né? Porque senão tudo vai ficar passível de interpretação, de... Enfim, mas Lobato, eu tenho uma dúvida. Não podemos fazer consulta online, não podemos prescrever, não podemos fazer anamnese, não podemos. Mas, no entanto, porém, entretanto, os nutricionistas têm feito atendimento online. A minha pergunta é: nutricionista, então, pode? Ou nutricionista só pode quando é feita uma anamnese ou ele recebe os exames de algum colega que ele tá fazendo, sei lá, um clínico geral, fez os exames, indicou nutrição. Aí eu posso fazer nutrição online? É uma dúvida que eu tenho e para mim não ficou claro. Vai contra o código de ética em alguns artigos. Ai, cara, né? Então, me digo resolução. Sim. Eu quero saber sobre esse lance de nutrição. Não pode, né? Só se tiver acontecendo um atendimento presencial com algum colega e aí vai rolando essa troca, né? Eu entendo assim, quando pode. Agora, fazer um atendimento, tipo, ó, busquei um nutricionista, vou fazer os exames, a coleta e tal. E aí eu vou fazer o atendimento nutricional sem tocar, sem apalpar, sem auscultar. Só no segundo caso, né? Pois é. Só quando tem algum colega fazendo a parte presencial, né? Boa, entenderam, né? Dúvida tirada. Agora eu quero trazer a cereja do bolo. Eu até vou dizer assim, ó. Que tá rolando muito por aí. E eu tô vendo em várias cidades, eu tô vendo em vários faces. Acompanhamento nutricional pode ser feito após a orientação. Ah, legal. Então de cara não, né? Era essa a minha dúvida. Boa. O texto diz o seguinte: ainda o médico veterinário não deve permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, clínica, unidade sanitária, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer função profissional, ou seja, não fazer parte do quadro clínico. Aí a gente passa em todas as cidades. Em todas as cidades eu tenho visto em vários Instagrams aquele outdoor, aquele post socado de veterinário, quando só 2 fazem parte do quadro clínico da empresa e o resto é tudo volante. E aí, Brasil, pode ou não pode? O cara não trabalha no hospital, não trabalha na clínica, ele é o ultrassom volante da cidade inteira e eu posto, ou ainda faço no site quadro clínico e boto a foto da pessoa, sendo que ele não tem nenhum vínculo empregatício, nenhum vínculo contratual, nada com a clínica. Pode ou não pode? Quando eu leio essa resolução, para mim fica claro que isso não pode. É passível de interpretação? Sim. Mas fazer um outdoor, fazer um site, escrever quadro clínico, botar o nome da pessoa, dizer que ele faz parte do meu quadro clínico e ele não faz, ele é um volante que não tem vínculo nenhum comigo, um prestador de serviço, isso para mim fere. Não está de acordo com o CRMV. Clarice, aí pode, não pode? Na minha visão, na minha interpretação, não pode. Tanto seguindo o CRMV como
Ah, Clarice, tô indo lá na clínica do Daniel porque lá tem cardiologista. Não tem. Tô indo lá porque lá eles têm ultrassom. Não tem. Eu vou ter que ligar, marcar, vou ter que... Então, assim, eu não posso, isso é errado. Primeiro que é desleal com os colegas, dizer que tem tudo isso de especialidade, quando tu não tem, é volante, daqui a pouco a pessoa viaja, vai pra onde, não sei o quê. Não tem, não pode. Na minha visão, não pode. Então, assim, é mentiroso, pra mim é propaganda enganosa. Eu passar por um outdoor, passar olhar um site, dizer que tem um quadro clínico gigante, quando só 2 pessoas ali fazem parte daquele quadro clínico. Não é real. É propaganda enganosa. Então, assim, e outra coisa. Então, se tu quer dizer que tu tem toda essa linha, pode desde que ele esteja na listagem oferecida ao CRMV, pois não existe uma exigência de comprovação via CLT. Essa é a interpretação do próprio CFMV, mas em Minas Gerais que agora colocou. Agora colocou? Vínculo à resolução de atendimentos. Temos novidades, essa eu não estava sabendo. Listagem oferecida ao CRMV. Cara. Mas, vamos lá. Beleza, atendimento. Aí entra o lance do volante de atendimento domiciliar. Mas não acaba se tornando uma propaganda enganosa? Essa é uma resolução que não tá me descendo. Porque aí, olha só, aí tá. Aí o que tá rolando? Olha só a febrezinha. Aí o Hospital X faz lá perante CMV não será problema. Mas por questões jurídicas, aí são... Então, esse é o lance. Aí vira febre, tá muito febre. Eu olho um outdoor, tá lá, 10 mil veterinários, né? Da mesma cidade. Aí eu olho outro outdoor do concorrente, os mesmos veterinários, porque afinal são volantes, e todos com jaleco certinho. Aí eu me pergunto, what? Então quer dizer que é o mesmo hospital? Então assim, cadê o meu diferencial do W lá que o Bento chegou? Cadê o meu diferencial? Cadê o meu quadro clínico? Quer dizer que os dois estão nos 2 lugares em tempo, sabe? Então, como diz o Lobato, perante CMV não é problema. Mas questões judiciais são outros 500. Cai no que o Jean falou. O público não entende quem é comissionado, quem é CLT, quem é prestador. Fato. E aí, a gente levanta questões do CFMV e como levanta questões de posicionamento. Então, eu começo a levar esses questionamentos para vocês, porque embora nós tenhamos um CFMV que nos traz a normativa, que nos traz isso, que nos traz aquilo, eu convido vocês a pensar em questão de posicionamento. Isso acontece com especialistas. Então, olha na cabeça do tutor, olhar um monte de outdoor, um monte de post em tudo que é lugar. Porque, gente, o teu tutor não vai seguir só você. Não vai acompanhar só você. Então, eu tenho que começar a me questionar em questão de posicionamento. Será que isso é positivo? Botar um post, um quadro cheio de veterinário que não atua na minha clínica? Então, antes vale eu educar e focar nos profissionais que lá estão e, de repente, fazer um stories que tá rolando ultrassom, alguma coisa assim, do que eu ficar vendendo um outdoor que não existe, que não é 100% real. Que aí o coleguinha vai achar bonitinha a moda, vai postar, vai fazer o outdoor e não sei o que, e vai comprometer também o meu posicionamento. Vai se arrumar pra tua live. Beijo, obrigado pela contribuição, tá? Foi quase uma live compartilhada. Então eu acho que é passível sim de vocês questionarem enquanto empresa, enquanto posicionamento. Corpo clínico de hospital, mas atende nele 2 vezes na semana e outras 2 na clínica dele. Outro dia tem outra cidade. Quando é em cidade diferente, Jean, beleza. Beleza, não me compromete tanto enquanto posicionamento. E aí a gente sai das vias do CRMV e vai para as linhas de posicionamento de marca perante os clientes.
Agora, se eu atendo, aí a gente para pra pensar, eu atendo numa cidade que é pequena, não faz sentido. Agora, eu atendo, sei lá no Rio de Janeiro, tô na Zona Norte e tem uma outra clínica lá na Zona Sul. É inviável o cliente da Zona Sul ir pra Zona Norte, da Zona Norte ir pra Zona Sul, a menos que seja um cara muito Highlander que vai resolver a vida da pessoa. Aí, ok. Sabe? Mas numa cidade pequena, não faz sentido. Entendeu? Falando de posicionamento de marca, não faz sentido. Eu vejo o Jean no outdoor de todas as clínicas de uma cidade pequena. Ou não, o Jean atende na Zona Norte do Rio de Janeiro, na Zona Sul e lá em Niterói. Tudo bem, legal. Fica tranquilo. Agora, uma cidade pequena? Será? E aí tu fica dividindo cliente, dividindo clínica, dividindo posicionamento no teu negócio. Se eu tenho um negócio de cidade pequena e fico pipocando em vários outros lugares, me posicionando como eu atendo lá, será que isso faz sentido? Beleza, Jean. Tu deve estar fazendo isso, por isso tu tá me questionando tanto, né? Mas aí a gente vai pensar que o médico humano tem outras situações. A gente trabalhar em um hospital humano, onde eu trabalho com procedimentos mais complexos, tem isso, né, Jean? A gente tá falando de posicionamento. Se eu vou no hospital, porque lá ele vai fazer a cirurgia, tem esse lance. E aí ele vai ter a clínica dele. E aí tem esse lance. Entende? Que nem aqui. Eu tenho médicos que atendem na Provida, que é uma clínica aqui que tem todos os convênios, é a baixo custo. Ele atende poucos horários lá, talvez faz a rebinha, mas ele não divulga. O que ele divulga? Ele divulga a clínica dele, onde ele vai atender o particular, onde ele tá mais tempo, onde ele precisa faturar. Não tem jeito. Então esse é o lance. Não tem problema tu atender em outras clínicas. O que eu estou questionando aqui, Jean? É tu divulgar que tu atende em todas as clínicas. Quando tu tem um negócio. Entendeu? Não me traz um diferencial enquanto negócio se eu atendo em todas as clínicas. Que tanto faz eu ir para a clínica do Jean ou ir na clínica do colega do Jean. Se não tem um diferencial, ele vai estar em qualquer lugar. Ou todos os hospitais terem o mesmo profissional e começar com essa vibe de outdoor de todo mundo. O que faz sentido para mim? O que tem um diferencial? Então eu vou em qualquer um. Quando eu, Beth Empreendedor, prego que nós precisamos ter a nossa linha de posicionamento, de diferencial, de conduta, de atendimento, de experiência do cliente. E aí quando eu começo a misturar toda essa galera, fazer outdoor de toda essa galera, qual é o meu posicionamento? Eu sou mais um em meio ao mar de facts. E aí o que rola? O que rola? Briga de preço. Entende? É nessa tecla que eu tô batendo. Como diz o Lobato, se a MV permite? Permite. Agora, em vias judiciais, outros 500. Posicionamento, outros 500. Saca? Fez uma colocação muito clara. O médico não faz outdoor. E quando faz, ele faz da clínica dele. Saca? Consegui abrir isso na cabeça de vocês? Abrir isso na mente de vocês? Como é que tá aí a cabeça? Tá, tem algo que vocês já faziam e viram que, opa, talvez não é por aí? Tem algo que vocês viram colegas fazendo e aqui nessa live perceberam que não pode? Como é que estamos aí? Me contem, me contem. Tivemos a brilhante participação do Lobatinho. Consegui desnuviar a cabeça de vocês quando a conversa é CRMV e publicidade? Abriu? Não. Chuva de coração, se sim, tá? Passarei horas ouvindo você. Ai, Ju, que saudade tua. A gente não conversou mais, né? Então, gente, assim, vou finalizar por aqui. Essa live vai ficar gravada. Espero que vocês deixem lá os feedbacks e os comentários de vocês. Se surgiu dúvidas, enfim. Aqui, várias coisas que não podem, o povo tá falando. Na Pérola, então, eu acho que assim, muitos por falta de informação, outros por achar que é bobagem e talvez outros por achar que não vai dar nada.
Mas eu, enquanto profissional, e quero que vocês sejam tão profissionais quanto, preciso indicar o que é correto, né? E assim, a gente vai seguindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma live por agora. Nas próximas semanas com o Lobato a gente discute um pouquinho sobre isso também. Vou anotar pra gente discutir junto, tá? Tu viu? Ele é fodástico, né? Jean, obrigado Pérola, obrigado Ju. Vai ficar salva. Espero as dúvidas e feedbacks de vocês nessa live. E a gente se fala na quinta, tem live de novo às 5 horas da tarde. Tá bom? Então, Vetes, beijo, bom descanso. E como eu sempre digo, um grande beijo. E empreendam, veterinários.